Boa noite, amigos. Aqui eu sou o Matheus Chibus do canal Siqueton. Em primeiro lugar, eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam aqui no canal. Isso é muito importante. E eu queria pedir a todos vocês uma coisa muito especial. Rezem pelo meu pai, que está doente, está hospitalizado, certo? E eu espero que está esperando um procedimento, espero que o procedimento ocorra logo. É bom que não demore. É bom que não demore. Rezem para que dê tudo certo. É a primeira vez na minha vida que eu estou passando por isso. Bem, o Siqueton, ele começa a ganhar uma certa voz no meio católico virtual, isto é, que é onde você tem no Brasil católicos que se importam de fato com as causas da igreja, porque no mundo inteiro o clero católico desde o Vaticano II importa-se cada vez menos com o bem da igreja. Importa-se cada vez menos. Isso aí, muitas pessoas vêm me perguntar: Matheus, por que você criticou o influencer tal no meio católico? Por que você criticou o esse sujeito aqui, esse outro sujeito aqui? Olha, no geral, eu estou com uma política do Siqueton há cerca de mais ou menos um mês de evitar, assim, grandes diferenças, evitar bater em um influencer desse sem razão, a não ser que haja alguma coisa importante. É o seguinte: eu vejo dois problemas sérios, em geral, nos influencers católicos. Se vocês identificarem isso em algum deles, certo? Então acho que vocês já sabem mais ou menos a minha opinião quanto a esse influencer, certo? Vou citar nomes, inclusive, aqui o menos possível. Primeiro, é porque existe uma coisa que se tornou muito comum no meio católico. Sem querer, o Marcili, ele usou a expressão que designa muito bem o que muitos católicos pensam. Eu já fiz um vídeo aqui a esse respeito. Eles pensam, muitos conversos, especialmente conversos, pensam que o catolicismo, você se tornar católico, vai fazer de você o membro de uma suposta aristocracia espiritual. E nisso aí tem um culto às aparências, certo? Vejam que o influencer católico no Brasil, ele tem uma estética, entre aspas, muito particular. Geralmente ele tem livros atrás dele, tem que ter, certo? Ele tem que ter, assim, aquele aspecto de burguês, certo? Ele tem que ter, assim, muito daquela fala mansa. E muitos deles têm um comportamento que lembra muito o de uma das maiores pragas que já cometeram o Brasil, a intelectualidade brasileira, que é esse negócio de coaching. Esse negócio de a intelectualidade se envolver com coaching, especialmente. Isso é uma coisa que começa na esquerda brasileira, lá no Mota Peçanha, lá naquele Fora Collor. Mas você vê muita gente na direita que tem uma mentalidade de coach, ou um público que procura esse tipo de gente. E no meio católico, tem muito isso. Aí tem que ter aquela
aquele jogo de aparências, né? Tem que ter tudo aquilo ali. Fora que é o seguinte, existe um insight, tem uma coisa que eu noto que muitos conversos católicos ao catolicismo, digamos assim, eles percebem isso, mas ninguém expressa muito bem. Que é o seguinte, é que o catolicismo no Brasil, sim, eu sei que existem lugares no Brasil, existem metrópoles, uma outra metrópole onde isso não é verdade. Mas querendo ou não, uma coisa que reforça isso também é porque o catolicismo, querendo ou não, é no Brasil, especialmente fora das metrópoles, é uma religião dos ritos cívicos, é a religião do casamento, é a religião dos enterros, é a religião professada nominalmente, em regra, pela classe alta, certo? Nominalmente, de modo que eu vejo que muitos católicos, eu percebo que muitos dos conversos ao catolicismo, certo? Vêm pelo catolicismo porque eles acham bonita essa pompa e circunstância, talvez mais até da vida social do que da própria liturgia. Coisa que eu noto isso. Você tem muitos católicos de afetação burguesa. Por exemplo, o protestantismo no Brasil, ele é uma religião que, especialmente após, digamos assim, especialmente no interior, não é tão típica assim da classe alta, ao menos não é professada nominalmente, e é uma religião contra a qual está surgindo até um certo preconceito das elites brasileiras. Então você tem um lado influência católica, que é essa figura que é conselheiro da alta sociedade. Um lado. Do outro lado, você tem, especialmente no YouTube, uma coisa que é muito estranha, certo? Isso é uma coisa que só prospera no Brasil. Isso é algo que o Robson e o Cris Macabeus, né, que agora tem um canal que é o Escatologia Preterista, eu vou mandar o link dos 3 canais, do Robson, do Cris e do Escatologia Preterista, aqui na descrição, certo? Não concordo com tudo que eles dizem, mas são grandes amigos em muitos pontos, eles têm razão. Que especialmente a plataforma em que nós estamos aqui, por alguma razão, favorece muito canais católicos loucos. A verdade é essa. Por exemplo, o canal católico mais visto no Brasil, talvez, seja o canal daquela Lina Luz, que é um canal que relata aparições de santos e mensagens muito bizarras. Você tem outros canais que também são dessa clave, que são muito grandes. O Ale Machado é um exemplo notável, né? Canais que meio que relatam tudo que é aparição. Às vezes isso aí tem aparição que é condenada pela igreja, aparições muito estranhas, etc. E o que é mais estranho? São promovidos e são favorecidos pelo algoritmo canais que normalmente seriam censurados. Canais que têm um conteúdo politicamente incorreto
muito forte. Por exemplo, existe um canal cujo nome eu não vou mencionar aqui, que ele coloca logo na thumb dos vídeos coisas da clave que fez o Michael Jones ser punido, só que de uma maneira, só que coisas muito piores, nesse mesmo tópico que fez o Michael Jones ser punido. E esse canal é muito favorecido. Começou depois do Secret Non e já tem um quádruplo ou quíntuplo do tamanho. Certo? Ele coloca coisas que eu acho que normalmente não seriam toleradas, já na thumb do vídeo. Eu tenho uma teoria, aqui é só especulação minha, quanto a esse último fenômeno. Certo? O próprio Gafanhoto também se enquadra nisso aí. É muito estranho o canal do Gafanhoto ser tão favorecido. Eu tenho uma teoria, certo? Não posso provar, não é uma teoria. Eu tenho uma impressão, certo? Isso aqui é o que eu digo, é a opinião minha. Não posso provar. Mas às vezes, eu acho, não levem muito a sério isso que eu vou dizer agora, mas se é uma coisa a ser estudada, que meio que esses canais são favorecidos para transtornar o público católico do Brasil. Para transtornar e desviar de coisas mais importantes. Às vezes eu penso isso aí. Às vezes isso aí passa pela minha cabeça. Não sei se isso é verdade. Enfim. Então é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.